E puxando mais um gancho do último programa, nós vamos entrar agora no Histórias de Viagem falando de Santa Marta. Santa Marta, na Colômbia. Que experiência. Não, nós comentamos que Santa Marta, por si só, valia uma história como um todo, né? Ela tem várias pequenas histórias, não tem nada que aconteceu lá que seja muito longo, que a gente pudesse colocar como uma história muito só. Muito marcante, na verdade foi o conjunto, né? Foi o conjunto da obra. Até antes de chegar lá, já começou a história de Santa Marta. E Santa Marta, assim, a ideia inicial nossa, quando decidimos ir para lá, era pegar esse aspecto de praias paradisíacas. E o que você achou das praias de lá? Zero paradisíacas. Foi uma decepção enorme nesse aspecto específico, né? Santa Marta é onde que fica o Parque Nacional Natural Tayrona, que é bem no finalzinho da Serra Nevada de Santa Marta. Eu tenho uma curiosidade sobre esse parque. Vamos ver se você lembra. Pode falar. O Luan Santana gravou um clipe lá. Você tá brincando comigo? Sério mesmo? Sério. Você sabe que música que é? Não, mas já é demais, né? Eu sei que foi o Luan Santana e eu acho que foi mais ou menos na época que a gente viajou. Ah, você tá brincando. Sério mesmo? Não, tipo, que a gente quase encontrou o Luan Santana lá, não foi isso. Mas eu lembro de estar pesquisando sobre o parque e ver algo relacionado ao Luan Santana. Não, eu tô nem empolgado, não, gente. Eu tô feliz que não aconteceu esse encontro. Pra deixar bem claro aqui que é o sentimento. Ó, o preconceito. Não é preconceito, não, cara. Você não gosta Eu não gosto dele. da música. Então. É só isso. Então, assim, eu não faria questão nenhuma de encontrar com o Luan Santana lá. Mas, sério, me lembrei agora, assim, bem aleatoriamente, aleatoriamente não, a gente tá falando de lá, né? Mas eu lembrei disso, de ver que o Luan Santana gravou um clipe lá. Nossa. Bem romântico. A Isadora tem essas informações aleatórias aí de vez em quando. Mas assim, a ideia de lá era porque a gente pensou que ia ter acesso a praias paradisíacas, né? Que a gente olha fotos, se você colocar aí no Google agora, jogar Santa Marta ou Parque Nacional Natural Tayrona, qualquer coisa do tipo, você vai ver fotos incríveis, né? De praias assim, lindas, lindas, lindas. O que acontece é que o Rafael de 2017, foi 2017, né? 2017? Não tinha grandes conhecimentos em processamento de imagem para perceber o que é um fato. Se você jogar e prestar atenção nas fotos, você vai perceber que elas são todas excessivamente processadas. Todas elas têm alguma modificação muito significativa, especialmente em termos de cor, que mostra que, na verdade, o mar não é aquilo ali. E uma das formas que você tem, fica até a dica para quem estiver pesquisando lugar para ir e ver aquelas fotos de praia paradisíaca e tal, uma das formas que você tem de ver se aquilo ali é real é não olhar para o mar, olhar para as outras coisas. Planta, o céu. Você percebeu que as plantas estão parecendo que as plantas de plástico da sua tia-avó? Então, assim, tem alguma coisa de errado com a cor ali. A planta não deveria ser daquela cor e tal. E você olha para o céu, tá aquele quase roxo, alguma coisa assim. Enfim, você vê que tem muita coisa artificial na imagem como um todo. É uma maneira muito fácil você perceber que houve uma manipulação ali daquela imagem. E isso é uma coisa que o pessoal faz muito, né? Tem muito lugar que é vendido, até no Brasil, né? Como, tipo, as Bahamas brasileiras e tal, alguma coisa assim. E você vai ver, as fotos estão tudo manipulada, né, cara? Tudo teve alguma alteração ali pra te enganar, pra te fazer acreditar que aquele lugar ali é mais bonito do que ele de fato é. Se você for cair nessa, você vai ter que processar suas fotos igual depois pra ficar parecido com o que você pesquisou. Ah, sim, se você quiser continuar a lenda, né? Seguir a lenda, aí você vai ter que saber processar imagens para fazer aquela paisagem lá que você queria ter conhecido e não conheceu. Mas isso aí é uma crítica, inclusive, que eu já fiz no Nossa Vida pelo Mundo, que é essa mania que o pessoal tem de processar tanto a imagem dele para se mostrar num ponto como se fosse uma praia paradisíaca e tal, que ela acaba gerando um problema pro seguidor dele, né? Porque a pessoa às vezes acredita, vai e chega lá e tem uma decepção, né? Não foi o nosso caso, a gente não teve influência de ninguém direto, né? Não foi Instagram, não foi nada, fui fazendo pesquisa sobre a Colômbia, a gente achou o lugar até como propaganda feita pelo próprio governo, sabe? E mesmo as propagandas feitas pelo... O parque, você fala? O parque, isso. As fotos que estão no site do parque são fotos manipuladas, muito, muito, muito claramente. E assim, não se engana não é que é feio, é bacana, mas o bacana não é a cor do mar. O legal lá é a montanha acaba no encontro com o mar, então tem umas formações rochosas muito bacanas, é uma floresta tropical, você tem que atravessar essa floresta tropical, isso aí gerou algumas histórias, tem que atravessar a floresta tropical para poder chegar no mar, então assim, é bacana a experiência com a floresta, é bacana, é bonita essa parte das formações rochosas, o mar também é até bonitinho e tal, mas cara, não é Caribe. Sabe? Não é. Zero. E a impressão que dá quando você vê as fotos, se você não prestar atenção nesses detalhes que eu mencionei,
é que você tá indo meio que pro Caribe, né? E assim, foi legal que a gente não foi antes pra San Andrés e Providência, Santa Catarina, senão a decepção teria sido ainda maior, né? O primeiro destino de praia nosso na Colômbia foi Santa Marta. E assim, foi bacana, a chegada foi muito legal, porque quando você chega no avião, você vê a montanha encontrando com o mar, é muito bonito. Esse mineiro aqui estava empolgadíssimo que ia temperar a pele, finalmente, doido para entrar no mar, tava muito empolgado no avião, né? Tava felizão, e aí tipo assim, juntou tudo isso e a gente já recebeu o cartão de visita logo ali no aeroporto, né? É importante vocês terem algum contexto por isso, porque o que aconteceu? Quando a gente chegou no aeroporto, tinha aquela horda de taxistas ali oferecendo serviço, né? Sempre tem em todo aeroporto, né? Geralmente não é uma boa ideia você pegar esses táxis. Ou pelo menos assim, se você for pegar, faça muita pesquisa antes, negocie e tudo mais, né? Mas por que a gente decidiu pegar? A gente estava nesse período que a gente estava na Colômbia, a gente estava lá, tinha uma semana já, né? Nossa, era mais ou menos uma semana que a gente estava lá já, e assim, no começo a gente pegou lotação em Bogotá e depois a gente falou, cara, a gente não vai fazer isso mais, porque táxi é tão barato, táxi Uber na Colômbia é tão barato que, tipo assim, se você tiver em 2 pessoas, não vale a pena você pegar uma lotação. O táxi vai sair mais barato do que você pagar 2 passagens de lotação, que era o nosso caso. Então, assim, a gente passou a andar só de táxi e Uber lá, né? A gente parou de andar de ônibus. Assim, é barato ao ponto de você começar a se questionar como que esse povo se sustenta. Mas, assim, a verdade é que o combustível é muito barato, eles têm redução de imposto para comprar carro, enfim, tem uma série de vantagens que faz a profissão ser viável lá também. Mas que resulta nisso que é muito bom para nós que somos turistas. A gente pegou um táxi em Bogotá, que atravessou a cidade inteira e que foi menos de R$10, né? Assim, foi ridículo de barato. Gastamos pouco, ainda fizemos um amigo, o taxista era mó gente boa, né? Foi trocando ideia. Pro Montserrat, né? Foi, indo a Montserrat. Passou o telefone pra gente, o telefone pessoal dele, falou, se você tiver qualquer dúvida, né? Não é nem questão de pegar táxi, não tiver uma dúvida, se quiser me perguntar alguma coisa, me liga. Os caras são muito gente boa. E então, assim, a gente já tava nessa de que táxi lá é muito barato, então a gente não tava tão preocupado. Obviamente, a gente sabia que estando no aeroporto ia sair um pouco mais caro, né? Mas assim, beleza. Conversei com o taxista, passei o endereço pra ele, e ele falou, vai custar 30 mil pesos. 30 mil pesos, na época, era tipo R$29, alguma coisa assim. Que era um absurdo para táxi na Colômbia, porque a gente estava pagando, o mais caro que a gente tinha pagado era tipo por volta de R$10 mesmo. E andou muito, foi um deslocamento muito grande. Aí eu pensei, beleza, o aeroporto deve ser um pouco longe da cidade e tal, e o cara tá no aeroporto já é um pouco mais caro, enfim, alguma coisa aí se justifica, mas ainda assim tá muito caro. Fui negociar com o cara, né? E aí, tipo assim, introduzi a negociação falando, amigo, a gente já tá na Colômbia tem um tempo, você não tá mexendo com trouxa. Foi tipo assim, né? Eu devia ter parado aí. Que aí provavelmente ele teria me dado um preço justo. Mas o otário aqui pensou que era o rei da negociação, né? E falou com ele, 30 mil é muito. Que tal 20 mil? Nossa. O meu erro foi esse, eu joguei pra baixo e tal, beleza, pensando que ia conseguir ali uns 25, 23, talvez, alguma coisa assim, mas eu não devia ter nem falado preço, se eu tivesse encerrado o assunto daquela forma, ele talvez ficasse mais barato. E aí, quando ele viu que eu falei 20 mil, ele percebeu que eu tava só negociando, ele tentou arrancar 25, foi, conversa vai, conversa vem, saiu tipo 22, 23, alguma coisa assim. No fim das contas, saiu tipo R$20 o táxi. Pagou caro mesmo assim. Que é caro pra Colômbia de qualquer forma, mas tranquilo. Pegamos as malas, colocamos no táxi, sentamos, começamos a conversar, pensando, vamos arrumar um papo aqui, né? Porque até chegar na casa vai demorar, né? 1 minuto depois, o cara parou o carro e falou, chegamos. Dava pra ir a pé, quase. Dava pra ir a pé, tranquilamente. Era mala de rodinha, tava tranquilo. Nossa, você não tem noção do ódio que nasceu no coração desse senhor mineiro pão duro, não, cara. Quem conhece o Rafael consegue imaginar aí o ódio que ele passou. Nossa, cara, eu fiquei com raiva demais. Tanto que ele tá lembrando com detalhes, é por isso. Nossa, não, eu fiquei com muita raiva. E aí, beleza, descendo do táxi e já revoltado, né? Foi um cartão de visita da cidade. E conversamos com o nosso anfitrião, que a gente ficou num Airbnb lá, e o cara falou, taxista aqui é tudo desse jeito, cara, os caras vão tentar passar a perna no você mesmo. E aí ele deu a dica de ouro, que vale para vocês também, para quem resolver ir a Santa Marta algum dia. Lá existe um sistema de preço fixo. Vocês vão ter que consultar se continua esse mesmo preço, vai ter que conversar com algum local lá para saber, mas existe um sistema de preço fixo. O que ele falou com a gente lá? Ele falou, se você estiver indo para o centro da cidade, você não pergunta preço. Entra no táxi e fala, tô indo para tal lugar. O cara te leva, chegou lá, você tira 5 mil pesos e paga o cara. Se você estiver indo para um lugar mais afastado, como o aeroporto,
que não era muito afastado, né? Você tira 6 mil e paga o cara. Nem conversa com o cara. Falei, beleza. E aí passei a fazer assim. E funcionou sempre, ninguém nunca reclamava. Eles tinham a impressão de que a gente era local, né? Que a gente já estava lá há algum tempo. A gente claramente não era colombiano, mas assim, pelo menos que a gente estava lá há algum tempo e tinha essa maldade já, né? E a gente passou a fazer isso e funcionou muito bem, né? A gente pagava o valor fixo, os caras não discutiam, a gente descia do táxi e tal e seguia. Ou seja, Rafael pagou quase 15 mil pesos a mais. Pagou, 4 vezes mais caro do que devia pra ir do aeroporto pra casa e continua remoendo o ódio aqui no coração até hoje, né? Cara, eu fico tentando imaginar se fosse eu ter que fazer um negócio desse. Nunca. Fazer o que você fala? Fazer isso de toma, só isso. Toma, é isso que eu vou te pagar e tchau. É porque é tão tranquilo. Cara, eu não tenho essa cara de pau, sei lá, essa frieza. Não, eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, o cara, ele ensaiou falar alguma coisa, e aí eu ignorei, saí do táxi, e aí daí pra frente, eu acho que na hora que eu paguei... Aí foi uma mudança de pessoa, né? Aquilo ali foi o início do seu... Isso, eu acho que foi uma questão de comportamento. Eu acho que quando ele... A primeira vez que eu fiz isso, eu ainda estava meio inseguro que isso ia dar certo. E ele percebeu essa insegurança e tentou falar alguma coisa. Mas da segunda pra frente, quando eu vi que dava certo, aí eu só entregava e saía, e os caras não falavam nada mesmo. Eles viam aquilo ali como um comportamento padrão. Aquilo é comum em Santa Marta. Então, assim, você só pesquisa o valor do táxi e tal e chega lá, ou então tendo isso em mente, né, já chega com uma capacidade de negociação mais avançada já vai treinando. Né? Porque lá não tem lotação em Santa Marta. Santa Marta é uma cidade muito pequena, ela vive basicamente pelo Parque Tayrona, que era o nosso destino. E aí a gente foi pro parque, pouco depois disso, para conhecer as praias. Você lembra da viagem até o parque? Não. No ônibus? O ônibus lotado? Ela tem um ônibus específico que só serve para ir pro parque, né? Não lembro não, o que rolou? Lotado, não tem nada específico, mas tava lotado, gente saindo para fora do ônibus, na porta. Eu acho que eu tomei isso como um padrão, assim, acho que isso aí não é uma coisa que não me afeta. A gente passou por tanta coisa na Colômbia, a gente andou em barco que tinha capacidade para 6 pessoas e que tinha 15. Então, assim, esse negócio de lotação lá, lotação de quantidade de gente... Mas esse foi o primeiro, né? Então, por isso que ficou meio... Ai, meu Deus. Porque a gente estava começando ali nossa experiência com praia e com esse tipo de transporte, né? Transporte para uma coisa específica. Tipo, viagem, essa aí que você falou, embarcação que tem capacidade para 5 com 15. O ônibus tinha capacidade para, 20, tinha 50, sabe? E tava indo pro mesmo lugar, então acho que foi isso, foi o primeiro. Mas quem já pegou ônibus lotado em BH no horário de pico, tá tranquilo. Pois eu sou da Badia, né, eu ando a pé. Não, tá tranquilo. Mas assim, chegando no parque, nós já começamos com outra surpresa, que chegou lá, tinha uma taxa que a gente tinha que pagar, que não existia essa informação em lugar nenhum, né, você lembra disso? Não tinha no site, não falava qual que era o valor dessa taxa, a gente não sabia, e era uma taxa muito elevada pro padrão colombiano. Mas beleza, a gente tá lá, quer conhecer o lugar. É bom que os detalhes de dinheiro, quem lembra é você. Com ódio no coração, geralmente. E aí, a gente tinha que atravessar, os caras falaram com a gente, vocês vão ter que pegar uma trilha aqui agora, no meio da floresta tropical. É uma trilha que, se você for caminhando, vai ser 2h30 de trilha, 3 horas. Mas tem a opção de você alugar um cavalo. Ali tem uns cavalos ali e tal, e dá pra você alugar. Você vai pra tal lugar assim, mostrou pra gente onde que ficava ali o suposto estábulo. E aí você aluga o cavalo. Vai andar 2h30 na floresta tropical. Eu tô tentando lembrar aqui qual foi a minha reação ao ter essas duas opções. Ou fazer uma trilha, ou alugar cavalo. Que vocês têm que entender... Qual que é a terceira opção, gente? Pelo amor de Deus, tinha que ter uma terceira opção. Vocês têm que entender que Isadora tem uma restrição com cavalo, assim, não é um... E com trilhas. Com trilha, porque com trilha eu acho que já ficou claro ao longo dos outros programas e tal, ouvindo os programas, mas assim, com cavalo é uma história nova, né? É um meio de transporte, digamos assim, que não agrada muito Isadora, não. Não, que assim, eu também não gosto. Pra mim. Eu também não gosto, mas assim, quando falaram que era 2h30, 3 horas de trilha no meio da floresta tropical, sabendo do que significa isso, do peso de uma floresta tropical, o problema não era 2h30, 3 horas de trilha. O problema é a floresta tropical. Úmido, calor absurdo. Realmente era. Sim, você vai suar muito, você vai perder muito líquido. A gente tinha que estar mais preparado do que a gente estava de fato, que a gente não esperava tudo isso. Falou, cara, lógico que nós vamos de cavalo, né? E chegamos lá para conversar com o cara. E aí foi o seguinte, nós chegamos lá, velho, o cara tava parecendo um príncipe de história da Disney. Aquele cavalo lindo. Cavalo forte, poderoso, aquela sela
bacana e tal, cavalo saudável, feliz, sorrindo, tipo o burro do Shrek quando ele transforma no cavalo, tá, se sentindo um herói. Era aquele cavalo, cara. E o cara chegou nesse cavalo pra gente, que vai ser assim e tal, falou o preço, quanto que era, negociamos, abaixamos um pouquinho e tal, aquele negócio todo, acertamos. O cara foi e virou a esquina e buscou o nosso cavalo. Ai, que que bichinho judiado, gente, coitado, velho, sabe? O cara chegou lá no príncipe dos cavalos lá só pra poder enganar a gente, sabe? Foi lá e buscou um cavalo sofrido, coitado. Aí a gente já deu aquele passo pra trás, né? Falou, velho, coitado desse cavalo, cara, vai sofrer muito nesse caminho. Mas assim, beleza, vamos lá, vamos subir, vamos ver, o bicho tá acostumado, vamos ver como é que é. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar a minha relação com cavalos. Eu morro de dó de cavalo, morro de dó. Tinha um filme, a minha mãe vai lembrar muito do dia que eu assisti esse filme, eu não lembro o nome, que é um menino que vende o cavalo para comprar alguma coisa lá pra família, enfim, não... Esse filme ganhou Oscar, não ganhou? Não, esse aí é outro. Tá, então não. Que você tá pensando. Não, beleza. Da Sessão da Tarde, um filme nem é famoso, não. Eu sei que eu chorei, mas assim, era a minha mãe arrumando pra ir pra escola e eu lá chorando na porta do banheiro. Ela falou, mãe, o cavalo! E o menino teve que vender o cavalo e chorando, desesperado, assim, morro de dó mesmo. E, além de morrer de pena, de dó do bicho, eu nunca tinha montado um cavalo na vida. Aquela linda, eu com 24 anos foi a primeira vez, dentro do Tayrona. E aí subimos no cavalo e começamos a andar a trilha e sim, a gente andou, sei lá, 5 minutos no cavalo, né? A gente andou 5 minutos e assim, a gente viu que ele estava cansado demais, provavelmente já ter feito aquela trilha lá várias vezes ao longo do dia. Nossa. Tava muito maltratado e falamos, cara, a gente não vai fazer isso com o cavalo, né? Descemos e começamos tipo assim, não dá pra largar o cavalo ali também. Aí continuamos puxando ele pelo cabresto, né? Aí fomos levando, tipo assim, nós fomos caminhando, só com o cavalo caminhando ao lado. Então nós arrumamos um companheiro de viagem. Aí andamos com o cavalo, tipo, uns 15 minutos e encontramos com alguns dos caras que trabalham lá no estábulo voltando. Aí nós falamos com ele, falamos aqui, pega esse cavalo e volta com ele aí. A gente não vai seguir nele, não. O cara falou, tem certeza? O caminho é puxado e tal, não sei o quê. Aí nós falamos, não, a gente não vai, é sacanagem, o cavalo tá cansado, a gente não vai judiar do bicho. Aí ele pegou o cavalo e seguiu. Ele estava montado em outro cavalo, seguiu voltando o caminho e nós seguimos todo o caminho a pé. O lado bom é que era mentira. A trilha não tinha 2h30, 3 horas. Isso aí era para tentar fazer a gente alugar o cavalo. A trilha foi tipo 1 hora de trilha, 1 hora e pouquinho, por aí. né? Mas assim, realmente é uma trilha pesada por ser floresta tropical. Então assim, e além de ser floresta tropical, é no fim da Serra Nevada, então tipo assim, era muita pedra. Às vezes a gente tinha que se esquivar de pedra, tipo assim, e... meio se esgueirando ali entre as pedras, subir uma pedra, alguma coisa do tipo. Eu lembro de ter muita lama. Tinha muita lama, porque é muito molhado, né? E atolar um pouco, assim. Isso, caminho socado muito pro cavalo também e tal. Então, assim, era um caminho difícil, sabe? Não era um caminho tão fácil. No retorno, a gente voltou pela trilha normal, pela trilha que as pessoas fazem a pé. Nossa, eu lembro dos pernilongos, você lembra? Muito pernilongo. Nossa. Isso aí também é pelo esperado. Horário também. Isso também é esperado pra floresta tropical, né? Não tem jeito, né? Mas assim, em resumo, foi uma experiência muito boa, porque a floresta é muito bonita, foi muito bacana toda a travessia. Chegamos lá, a praia é uma praia bacana, não é aquela água bonita, mas é uma praia legal também. É escuro, né? É um azul escuro, o mar de lá, não é? É um verde, na verdade, verde, é um verde escuro, é tipo um verde meio lodo, né? É um verde mais escurão, assim. Mas assim, o resto é bonito, a paisagem, o encontro da montanha com o mar é muito bonito. A gente tem uma foto muito bacana que a gente fez na trilha de volta, né? E realmente é um lugar muito bonito também. Só que assim, você não pode ir com essa expectativa de praia paradisíaca, porque não tem jeito. Todas as fotos que eu vi são manipuladas. Hoje eu tenho a maldade para analisar isso, então assim, dá para ver que são mesmo. Não é nem uma questão de época que a gente foi, tempo, nem nada, é porque as fotos são manipuladas mesmo. Lá não é um Caribe, sabe assim, em termos de cor de água. Nossa, zero. Zero. Mas é um lugar muito bonito, só que a gente ficou lá um dia só, né, em Santa Marta, no fim das contas, porque a ideia era só conhecer o Tayrona. Mas tem outras coisas bacanas para fazer lá, para subir a montanha e tal, que seria interessante também, mas a gente não tinha o tempo disponível para isso, que são algumas coisas que as pessoas podem considerar se estiverem pensando em visitar Santa Marta. E assim, várias coisas interessantes aconteceram na cidade, né? A cidade é muito estranha até certo ponto, né, cara? Ela é muito fora do padrão colombiano e ao mesmo tempo é muito colombiana. Tipo assim, a gente foi num bar uma noite lá comer alguma coisa, jantar e tomar uma cerveja e tal. E a gente tá tomando uma cerveja, batendo papo, passou um cara descalço carregando um taco de beisebol. Ninguém sabe o que tá acontecendo.
sabe, o cara não foi bater em ninguém. O cara não tava jogando beisebol, sei lá, era 9 horas da noite. O cara simplesmente tava andando pela rua, segurando um taco de beisebol descalço. Sabe, uma coisa assim, surreal, cara. Muito a gente olhou, aleatório. Aleatório demais. Então, assim, coisas assim acontecem em Santa Marta. Mas, assim, no fim das contas, foi uma viagem muito interessante. E na hora de voltar, assim, de seguir viagem, né? Porque o nosso próximo destino era Cartagena. A ideia era que a gente iria de carro, né? A gente tinha alugado um carro, tinha deixado reservado e tal. Chegou lá a nossa querida, era a Avis, não era? A empresa? Acho que era. Eu não vou lembrar o nome da empresa, eu não vou falar a empresa para não correr esse risco de botar a culpa, né? Então, assim, não tenho certeza que era ela, viu, gente? Não lembro mais. Mas, enfim, a gente tinha alugado um carro e chegou lá e eles quiseram colocar pra gente uma taxa que não existia, que era a taxa que a gente ia alugar o carro e deixar ele em Cartagena. Em tese, pelo site, não tinha taxa para isso. Quando chegou lá, eles quiseram cobrar um valor muito mais alto porque o carro ia ficar em Cartagena. Tem algumas empresas que realmente cobram isso, mas elas avisam quando você está alugando. E conversa vai, conversa vem, batendo boca com a pessoa lá do aluguel de carro, eu falei, cara, não vai dar tempo, porque a gente tem que estar em Cartagena tal hora, a gente tinha que estar naquele dia. Se eu ficar aqui discutindo, a gente vai perder a última van que existe. Só tinha uma van mais tarde, um pouco mais tarde lá. Se a gente perder essa última van, acabou. A gente vai ser obrigado a pegar esse carro e pagar essa taxa, vai ficar muito mais caro. Enfim, quando eu vi que os problemas estavam se acumulando, falei, vamos deixar isso para um lado, vou cancelar o aluguel de carro, não vou pegar isso mais e a gente vai de van. E beleza, fechamos, vamos de van, saímos correndo, estava em cima da hora de pegar a van, custamos chegar lá, chegamos assim, em ciminha, faltando, sei lá, 5 minutos, sem comer, sem almoçar, morrendo de fome. Mas, a gente precisa comer alguma coisa. Entramos no mercado que tinha ao lado e fomos procurar uma coisa para comer, procurando. A gente estava com muita fome, a gente decidiu fazer um sanduíche um pouco heterodoxo, né? A criatividade do Rafael foi longe. Compramos pão, queijo, uma manteiga, alguma coisa assim, e um frango assado inteiro. Aí dentro da van, eu despedacei o frango assado com a mão e montei o sanduíche ali mesmo, e o nosso almoço foi esse, né? Inclusive a van da história do programa passado, onde a gente Exatamente. viu a menininha fofa, Isadora publicou esse vídeo da menininha fofa e psicopata. Fofa / psicopata. Não, a menininha muito linda, a gente publicou esse vídeo aí, foi muito bacana. Foi essa van. Mas chegamos em Cartagena. No horário. E a gente esqueceu o frango na van, você lembra? Não lembro, não. Esqueci a carcaça do frango lá. Não, a gente não comeu de todo. Não lembro disso. Não comeu, eu lembro. Não. Isso eu lembro, que a gente desceu, aí você falou, meu Deus, o frango. Desculpa aí, motorista da van, cara, foi sem querer.